Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso penúltimo episódio, nosso quinto episódio, falando sobre aumentando o amor pelo próximo, de acordo com os mandamentos de Cristo. No nosso quinto dia, vamos falar sobre remover as barreiras que nos impedem de amar, nos impedem de ter o amor. Hoje, nosso objetivo é identificar e vencer as atitudes que enfraquecem o amor ao próximo. Este novo bloco de passagens bíblicas nos conduzem ao coração das relações interpessoais no reino de Deus, abordando os temas do perdão, da reconciliação, da restauração emocional e do amor prático. Ele não pode ser só de palavras, ele tem que ser condizente com as nossas ações. Se nossos estudos anteriores eles focaram no sacrifício pelos outros e na generosidade material, estes textos tratam da faxina interior, o que é necessário para conviver em comunidade. Eles revelam que o perdão não é um sentimento opcional, mas uma ordenância vital, atrelada à nossa própria experiência com a graça divina. Vamos aprender muito no dia de hoje e aprender principalmente como deve ser feita essa faxina dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e para assim tomar conta das nossas ações e nosso dia a dia. Vamos lá começar com nossos versículos chaves? Pegue sua Bíblia, seu café, sua água, seu suco, seu refrigerante, vem comigo, vamos embarcar nessas leituras e assim aprender o que o Senhor tem para nós. Vambora, meninas, vambora, meus irmãos, vamos que vamos. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis um para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Paulo aqui, nessa seção prática da carta, explicando como deve ser o andar de quem se despiu do velho homem, deixou para trás e vestiu a nova criatura, a nova natureza. No capítulo 31, no versículo 31, ele faz uma lista cirúrgica de sentimentos, comportamentos que devem ser erradicados, tirados, retirados da nossa vida, removidos de uma vez por todas. Não deve habitar dentro da nova criatura. Claro, se às vezes, de vez em quando, a gente cair em tentação, podemos recorrer ao nosso Mestre, a Cristo Jesus, para buscar ter um sentimento diferente. Mas não é porque eu errei, que eu pequei, que eu não posso me redimir e voltar atrás. E assim continuar caminhando com Cristo. Amargura, o ressentimento azedo e guardado que contamina a alma. A indignação, a explosão súbita de raiva, o pavio curto, a ira, a raiva alimentada e cultivada que busca punição. Gritaria, a perda de controle verbal nas discussões. Calúnia, falar mal, difamar, assassinar a reputação do outro, de alguém. Forte, hein? Muito forte. No versículo 32, o apóstolo Paulo apresenta a contrapartida positiva do novo homem. Em vez de entulhar o coração com o lixo de mágoas, os crentes devem ser bondosos, úteis aos outros e compassivos com empatia profunda. A chave do comando é perdoando-se mutuamente. O verbo deriva de graça, significando que perdoar é algo que estender graça imerecida. Foi o que Cristo fez com a gente, cancelando a dívida emocional, o padrão absoluto, assim como Deus em Cristo nos perdoou, ou vos perdoou, né? Como está escrito na carta.
O perdão que oferecemos é apenas o transbordamento do perdão cósmico que nós mesmos recebemos. Ou seja, nós damos o perdão que Jesus nos perdoou, nos deu. Nós transmitimos aquilo que recebemos do nosso Pai, aquilo que recebemos do nosso Mestre. E se você foi perdoado e você não perdoa, tá na hora de começar a exercitar. Natália, é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas não impossível. O perdão requer sacrifícios. Cristo Jesus, para nos reconciliar e nos perdoar com Deus, ele fez o sacrifício, se entregou, deu o seu corpo, deu a sua vida para que eu e você pudéssemos hoje ser perdoados. E hoje, quais são os sacrifícios que devemos fazer? Perdoar mutuamente uns aos outros. Olha como nossa vida se encaixa direitinho com a vida de Cristo. Na lei, tínhamos que pagar com animais sacrificados para que os nossos pecados fossem perdoados. Hoje já não precisamos disso, porque temos acesso direto a Deus através de Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados. E é isso. O capítulo 4 de Efésios marca a transição da epístola da teologia profunda para a aplicação prática. Paulo começa implorando pela unidade do corpo de Cristo, destacando que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, no versículo 5, e ele explica que o Cristo ressuscitou distribuindo uns aos outros como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de capacitar os santos para a obra do ministério, visando o amadurecimento e a unidade da igreja. Na segunda metade, ele faz um forte apelo à santidade, exortando crentes a não viverem mais como pagãos gentios, mas abandonarem a velha natureza corrupta, renovando mente para viver de forma digna, falando a verdade, controlando a ira e trabalhando honestamente. Muitas informações. Vamos agora aplicar tudo o que aprendemos? A amargura é como um veneno esperando que a outra pessoa morra. A aplicação prática aqui é fazer um inventário do seu coração. Existe algum ressentimento antigo guardado contra um familiar, colega de trabalho ou um irmão da fé? Perdoar não significa validar o erro do outro ou fingir que nada aconteceu, mas decidir, diante de Deus, abrir mão do direito de punir ou de guardar o rancor. Decida hoje limpar o seu vocabulário de alfinetadas, de fofoca, de calúnia e substitua por palavras de bondade, palavras de ânimo, palavras de incentivo. Porque assim a gente ganha tanto a nossa maturidade, quanto a gente ganha também a outra pessoa através das nossas atitudes. Porque atitudes falam muito mais do que palavras. Vocês concordam comigo? É isso. Vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. O amor é o que une a gente aos outros. O amor é o que une a gente a Deus, porque Deus é amor. O próprio Deus é amor, né? De forma muito semelhante a Efésios, Paulo usa a metáfora do guarda-roupa espiritual. Como os colossenses agora são escolhidos de Deus, separados, e o objeto do seu afeto, a vestimenta deles, deve condizer com a alta posição social do reino. Ele ordena
que o ato de vestir-se com 5 peças essenciais, o splachna oktirmon, entranhas de misericórdia, profunda compaixão, o krestote, bondade generosa, o tapeinopersinem, humildade da mente, praiteta, mansidão, força sob controle, e o macrotimian, paciência de longo alcance, longanimidade diante das provações, muita paciência. Porque as pessoas erram e nós também erramos. E por nós também errarmos, nós devemos andar em compaixão e amor com essas pessoas. No versículo 13, ele traz 2 dinâmicas comunitárias vitais, suportando-os uns aos outros, o que reconhece que as pessoas da igreja às vezes vão nos irritar e precisamos de resiliência para aguardar suas excentricidades, perdoando-se mutuamente. Caso haja uma queixa legítima, mais uma vez, o perdão é o perdão do Senhor. Nós devemos dar assim como nós queremos receber. Já no versículo 14, Paulo coloca o acessório final que amarra todo o traje. O amor, que é o elo, o cinturão da perfeição, a maturidade. Sem o amor, as outras virtudes correm o risco de se soltarem e se tornarem legalistas. O amor mantém tudo perfeitamente unido. O capítulo 3 de Colossenses inicia uma convocação gloriosa. Focarmos nossa mente e coração nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Com base nisso, Paulo ordena que os crentes façam morrer a sua natureza terrena, a imoralidade, impureza, paixões más, ganância e idolatria, e abandonarem a linguagem destrutiva, a ira, malícia, maledicência e mentira. Após descrever a nova roupagem do cristão baseado no amor e no perdão mútuo, ele instrui a igreja a deixar que a paz de Cristo domine seus corações e que a palavra de Cristo habite neles ricamente. O capítulo encerra com diretrizes para os lares cristãos, delineando os papéis de esposas, maridos, filhos, pais e servos. Aplicações para a nossa vida. Suportar na Bíblia não significa tolerar com cara de poucos amigos, mas dar sustentação ao outro quando ele está fraco ou difícil de lidar. Na prática, quando alguém em sua casa ou ambiente de trabalho for rude ou testar a sua paciência, ao invés de reagir na mesma moeda, vista a mansidão e a paciência. Lembre-se de que o amor funciona como um cinto que une todas essas virtudes quando você escolhe amar e perdoar ativamente. Você está amarrando os relacionamentos para que eles não se quebrem nas crises. Você está sustentando, você está solidificando, você está construindo um relacionamento de amor duradouro. E nunca, gente, se trata do outro, sempre se trata de você. O seu relacionamento com Deus, as suas atitudes com Deus, elas dizem diretamente quem você é em Deus e em Cristo Jesus. O outro ele pode fazer o que ele quiser, mas no meu relacionamento com Deus, eu devo exercitar de forma coerente, amorosa, concisa e principalmente prática. O amor é a forma prática de demonstrar que somos filhos de Deus.
Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Os versículos são 14 e 15. Pois se perdoarem uns aos outros... Pois se perdoarem aos homens as ofensas deles, o Pai Celestial de vocês também os perdoará. Mas se não perdoarem aos homens as ofensas dele, o Pai de vocês também não perdoarão as ofensas de vocês. Inserido no coração do Sermão do Monte, logo após ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus faz um apêndice solene e exclusivo sobre a única petição do coração, que continua uma condição embutida: perdoar-nos, assim como nós perdoamos. Jesus usa a palavra paraptomata para descrever os erros alheios. O termo, que significa literalmente tropeços, passos em falsos ou transgressões. A construção grega usa uma estrutura condicional real, porque se perdoardes, também perdoará a vós. O verbo carrega o sentido legal de cancelar uma dívida, remir, deixar ir, libertar o prisioneiro. Jesus estabelece um espelho teológico assustador no capítulo 15. A recusa humana em liberar os prisioneiros terrenos arranca as janelas do perdão celestial. Isso significa que conquistamos a salvação através da cruz de Cristo, mas as nossas ações, como perdoar, amar, também nos faz obter a nossa salvação. São elementos que a gente precisa exercitar para mostrarmos que a salvação em Cristo Jesus, ela acontece por mérito dele, de Cristo Jesus. Mas um coração que se recusa categoricamente a perdoar revela que nunca compreendeu ou experimentou verdadeiramente o peso do perdão de Deus. O canal por onde entra a graça do Pai é o mesmo por onde deve sair a graça para o próximo. Se o canal estiver entupido ou obstruído, com mágoa na saída, ele bloqueia o fluxo logo na entrada. E aí a gente perde o perdão, porque se não perdoamos, nós também não seremos perdoados. No capítulo 6 de Mateus, Jesus continuou o Sermão do Monte focando na retidão prática e na motivação correta do coração. Condenando a hipocrisia religiosa, ele instrui sobre os 3 pilares da piedade: a esmola, ajudar as necessidades, a oração e o jejum, alertando que essas práticas devem ser feitas em secreto para agradar a Deus e não para receber aplauso dos homens. É nesta sessão que ele ensina o modelo da oração do Pai Nosso. Na segunda metade do capítulo, Jesus aborda a relação dos discípulos com os bens materiais, exortando-os a acumular tesouros no céu ao invés de tesouros na terra. E profere um dos discursos mais reconfortantes das Escrituras contra a ansiedade e a preocupação com o amanhã, apontando para o cuidado com o Pai, com as aves do céu e os lírios do campo, e concluindo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, versículo 33. Aplicação: esta passagem traz um alerta de sobriedade para a nossa vida devocional. Muitas vezes oramos, buscamos a paz, respostas e intimidade com Deus, mas carregamos listas mentais de pessoas que odiamos ou juramos nunca mais falar. A aplicação aqui é direta, urgente, ou seja, para ontem. Se você deseja desfrutar da plena comunhão com o Pai e da leveza de saber se perdoado, você precisa liberar quem falhou com você. Escreva o nome dessa pessoa em um papel, ore por ela, cancelando a dívida diante de Deus.
escolha não tocar mais nesse assunto com o espírito de vingança, mas sim de amor e de perdão e de, principalmente, misericórdia, porque o Senhor tem muita misericórdia da gente. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. No famoso Hino do Amor, Paulo corrige a igreja de Coríntios. Ele, que era espiritualmente talentosa, mas profundamente imatura, dividida e egoísta. O que chama a atenção na nossa versão grega deste texto é que o amor não é descrito como adjetivos abstratos, mas através de verbos de ação. O amor não é apenas algo, o amor faz e reage. É longânimo, tem fôlego longo com pessoas difíceis, mostra-se útil, ativo em fazer o bem. Não queima de ciúmes ou inveja do sucesso alheio. Não se jacta, não faz propaganda de si mesmo, não é soberbo. Não é inflado de orgulho intelectual ou espiritual. Somos todos iguais. No versículo 5, o amor não se porta de forma inconveniente ou indecorosa. Não é egoísta, não é provocado a explosão e não calcula o mal. O verbo é um termo contábil. Significa que o amor não mantém um livro razão ou uma caderneta anotando os erros do cônjuge ou do seu irmão para usar como comunicação futura. É um erro meu. Às vezes eu guardo as coisas, eu não falo, aí depois, quando a tampa já está explodindo, eu vou lá e solto. É um pecado meu que eu preciso deixar. É uma coisa ruim que eu preciso deixar. E esse tipo meu de guardar e chegar na hora, pum, explodir. E aí a explosão sai coisa de 1945. É ruim isso. A gente vê aqui no texto que é algo ruim, que nós devemos nos controlar, que nós devemos estar com problema, resolve o problema ali e agora, e aí depois, passa para frente. O problema de amanhã é de amanhã, mas o de hoje a gente conclui hoje, beleza? E isso principalmente dentro do nosso lar com o nosso cônjuge. Meu marido, ele fala para mim: pô, amor, tu vem trazer um negócio desse lá de 1945 para cá? Pelo amor de Deus, de novo? Não traz isso não. O versículo 7, ele coroa o texto com 4 hiperbolizações absolutas. Panta, tudo, panta, estejei. Tudo cobre, protege como um telhado. Tudo crê, busca sempre o melhor voto de confiança. Tudo espera, recusa-se a aceitar o fracasso final. Tudo suporta com coragem militar sob provocações pesadas. O resumo do capítulo é o seguinte: o capítulo 13 de 1 Coríntios é o ápice das discussões sobre os dons espirituais que Paulo iniciou no capítulo 12 e conclui no capítulo 14. Ele argumenta que, mesmo as maiores manifestações espirituais, falar em línguas humanas ou angelicais, ter o dom da profecia, desvendar mistérios, ter uma fé que remove montanhas ou doar todos os bens aos pobres, são absolutamente inúteis e vazias se não forem motivadas e acompanhadas pelo amor ágape, o amor sacrificial. Após detalhar as características práticas e comportamentais do amor, Paulo explica a eternidade e a supremacia dessa virtude, enquanto os dons da profecia, línguas e conhecimentos são parciais e cessarão quando o que é perfeito, o amor,
jamais acaba. O capítulo ele termina com a famosa tríade. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Quem não ama não entendeu quem é Jesus. Quem não ama não entendeu qual é o seu papel aqui nesse mundo. Nosso papel é amar, perdoar e ter uma vida santa ao Senhor, trazendo culto através da nossa vida, culto racional através da nossa vida. Aplicação. O texto de 1 Coríntios 13 funciona como um espelho da alta definição. Uma excelente forma de aplicá-lo é substituir a palavra amor pelo seu próprio nome e ler em voz alta. Natália é paciente. Natália não guarda rancor. Natália não pensa nos seus próprios interesses. Natália é uma pessoa que ama, que perdoa. Substitua e você vai ver. Não guarde rancor, não procure seus próprios interesses. Isso nos mostra imediatamente onde precisamos crescer. Aplique isso no seu casamento, nos seus relacionamentos familiares, no seu trabalho, aonde você estiver. Seja você esse elo perfeito de amor. Aplique isso em todos os ambientes e pare de jogar na cara erros de anos atrás. Não guarde rancor e escolha proteger a dignidade da outra pessoa, mesmo quando ela falhar. Difícil, mas é ordenança. A mensagem unificada deste estudo aqui é a maturidade cristã. É a medida que a nossa capacidade de gerenciar conflitos e feridas interpessoais à luz da cruz. Somos ordenados a fazer uma limpeza radical no coração, jogando fora a amargura e a ira, enquanto nos revestimos diariamente com o traje da compaixão e da paciência. Somos selados pelo amor. Entendemos que a sobriedade e o perdão que oferecemos aos outros não é opcional, mas o próprio validador do perdão que desfrutamos do Pai. E somos desafiados a praticar um amor ativo que rasga a caderneta contábil das ofensas sofridas, escolhendo cobrir, confiar e esperar e suportar todas as coisas por amor a Cristo Jesus. Não se trata de nós, mas sim de obediência a Cristo. Este nosso bloco de estudos nos confronta diretamente naquilo que o ser humano tem de mais frágil, o orgulho ferido. Em Efésios 4, 31 ao 32, Paulo nos dá a opção de abafar o caso. Ele exige a remoção completa do entulho emocional. A amargura, se não for tratada na raiz, vira indignação, explode em gritaria e se espalha em calúnia. A resposta cristã é interromper esse circuito destrutivo pela introdução da bondade e da compaixão vicária. Completando esse ensino, Colossenses 3, 12 ao 14, nos lembra que não basta desinfetar o coração do mal, é preciso preenchê-lo com o bem. A vida comunitária saudável exige que estejamos vestidos adequadamente. A mansidão e a capacidade de suportar as fraquezas dos outros são as engrenagens que evitam o atrito constante nos relacionamentos. E o amor é a linha que costura todas essas roupas, garantindo que a nossa busca por santidade não se torne fria ou hipócrita. Jesus amarra esses conceitos em Mateus 6, 14 a 15, com uma seriedade teológica impressionante. O perdão é a moeda de trânsito do reino dos céus.
Quem retém o perdão ao próximo demonstra uma cegueira espiritual profunda quanto ao tamanho da dívida que Deus lhe cancelou na cruz. Perdoar é um ato de liberação espiritual, tanto para quem recebe quanto e principalmente para quem concede. Finalmente, 1 Coríntios 13, 4-7, nos mostra o como fazer tudo isso funcionar na prática. O cristão ágape, ou o amor que o cristão tem, o ágape, não é uma poesia romântica para ser recitada em casamentos. É um manual de sobrevivência relacional. Ele exige paciência quando queremos explodir, exige fechar a boca para não ostentar ou maltratar e exige que queimemos o arquivo contábil onde registramos as falhas dos outros. A nossa planilha de erros que a gente fica lá contabilizando e contando os erros dos outros. Quando escolhemos o caminho do amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Estamos revelando ao mundo as pegadas do próprio Cristo impressas na nossa história, da nossa vida. Perdão, humildade e compaixão fortalecem relacionamentos e refletem o caráter de Cristo. Vamos embora exercitar tudo isso e assim vivermos em comunhão com o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, perdoa quando não sabemos perdoar. Perdoa quando não sabemos entender que o tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê. São para que a gente consiga viver nesse mundo com o teu amor implantado tanto em nós e a gente consiga transferir para os outros esse amor. Muito obrigada, Pai, por cada dia que o Senhor nos ajudou, por cada dia que o Senhor vem nos amadurecendo, por cada escolha que temos feito. Muito obrigada, Pai. Dirija nosso caminho, ajuda em nossas vidas, perdoe nossos pecados e ajuda-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.